Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Talvez algo dentro de você tenha sentido o chamado, um sussurro silencioso dizendo: preste atenção, algo está te observando. Mas não se trata de medo, trata-se de consciência, porque neste exato instante você está sob observação quântica. E isso muda tudo. O universo não está distante nem inerte. Ele observa, responde e se ajusta à forma como você o percebe. A cada pensamento, a cada emoção, há uma comunicação invisível acontecendo entre o que você sente e o campo que te cerca. É como se a própria realidade se inclinasse diante do seu foco, aguardando o comando sutil da sua vibração. Talvez você esteja cansado. Talvez já tenha tentado entender por que certas coisas parecem se repetir, porque alguns ciclos insistem em voltar, mesmo depois de tanto esforço para superá-los. E é aqui que a física quântica e a espiritualidade se encontram em um ponto que a ciência chama de o colapso da função de onda. O momento em que algo indefinido se transforma em forma, apenas porque foi observado. E se eu te dissesse que a sua vida está nesse mesmo estado de espera, esperando o momento em que você decidir observar-se com verdade? Há algo poderoso acontecendo em silêncio. O universo te observa, sim, mas não com julgamento. Ele te observa com fidelidade. Respire, sinta o ar entrando e saindo. Perceba, até a sua respiração é um diálogo com o invisível. Cada inspiração é um chamado ao campo quântico, o mesmo campo que carrega as infinitas possibilidades do que você ainda pode ser. E talvez, sem perceber, você tenha se distraído, perdido nesse ruído mental que tenta controlar tudo. Mas o universo não se move com controle, ele se move com coerência. Este é o convite desta jornada: aprender a direcionar sua energia de forma consciente. Aprender a se ver sendo visto. Porque quando você entende que está sendo observado pelo campo quântico, algo desperta em você. Uma responsabilidade sagrada. Você deixa de agir no piloto automático e começa a perceber a dança entre suas emoções e as respostas da realidade. Durante esta próxima hora, quero que você caminhe comigo por essa experiência de autopercepção e reconexão. Vamos mergulhar juntos na metáfora da observação quântica, compreender como a atenção cria mundos, dissolver o medo de ser visto e, finalmente, aprender a alinhar sua frequência com a coerência do universo. Não se trata de teoria, trata-se de experiência, de presença, de despertar. E antes que sigamos, guarde uma verdade simples e profunda. O universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Tudo o que você sente é registrado no campo. Tudo o que você vibra é devolvido a você. Então, ao longo desta jornada, apenas se permita observar, sem pressa, sem julgamento, com curiosidade e entrega. Porque quando o observador desperta, a realidade muda. Comente: eu estou pronto para receber o que já é meu. A metáfora da observação quântica. Há um experimento que mudou a história da ciência. É simples e, ao mesmo tempo, perturbador. Um feixe de luz é lançado em direção a duas pequenas fendas, e o que os físicos esperavam ver, pequenas marcas previsíveis, comportando-se como partículas, se transforma diante de seus olhos. Quando ninguém observa, a luz se espalha como ondas, formando um padrão de interferência. Mas quando alguém observa, tudo muda. As ondas colapsam, a luz se comporta como partícula, a realidade se reorganiza diante do olhar do observador. Durante décadas, a ciência tentou entender esse paradoxo e ainda hoje muitos o chamam de mistério fundamental. Mas talvez o verdadeiro mistério não esteja na luz, e sim em nós. Porque se o ato de observar muda o comportamento da matéria, o que acontece quando você começa a observar a si mesmo? Quando você volta o olhar para dentro e decide, de verdade,
enxergar o que sente, o que pensa, o que vibra. Na física quântica, o observador é parte inseparável do fenômeno. E simbolicamente, isso significa que o universo não é um palco onde você atua sozinho. Ele é um espelho vivo que responde à maneira como você o contempla. Suas emoções são as lentes dessa observação. São as câmeras invisíveis que o universo usa para interpretar o que você realmente quer dizer. E o mais impressionante é que o campo quântico não entende palavras. Ele entende vibração. Ele lê a emoção por trás de cada pensamento, como se decifrasse a linguagem silenciosa da sua alma. Talvez agora você entenda por que certos pedidos não se realizam, mesmo quando você os repete com fé. Não é porque o universo não ouviu, é porque ele respondeu ao que você realmente sentia enquanto pedia. Se havia medo, ele respondeu com mais medo. Se havia dúvida, ele te mostrou mais razões para duvidar. E se havia gratidão, mesmo que silenciosa, ele multiplicou aquilo que já existia. Imagine por um momento que a sua mente é uma lente fotográfica. Tudo o que você foca se aproxima. Tudo o que ignora se dissolve. É por isso que pensamentos recorrentes ganham força, porque o campo entende sua atenção como energia direcional. O universo observa onde você coloca sua luz, e é ali que a realidade começa a se materializar. Agora, olhe para dentro. Qual tem sido o foco da sua observação? O medo ou a confiança? A falta ou a plenitude? O que você sente neste instante é o que está moldando a realidade que virá. Não como punição, mas como reflexo. E quando você entende essa dinâmica, algo dentro de você se realinha. Você deixa de lutar contra o invisível e começa a colaborar com ele. O experimento da dupla fenda nos lembra que nada está definido até ser observado. Sua vida também não está. Tudo o que parece fixo é, na verdade, uma onda de possibilidades esperando por um olhar consciente. E é aí que a transformação começa, quando você decide olhar com presença, com verdade, com amor. O universo está te observando agora, não para te julgar, mas para saber quem você escolhe ser neste instante. E cada emoção, cada pensamento é uma resposta sua a essa pergunta silenciosa. Quem eu sou quando sei que o universo me observa? Observe-se, sinta o peso e a leveza dessa verdade, porque o simples ato de estar consciente já está mudando tudo ao seu redor. O campo da atenção consciente. Há um poder silencioso naquilo que você escolhe notar. Um poder que molda, curva e colore a própria estrutura da sua realidade. A neurociência moderna já reconhece que a atenção é energia direcional. Aquilo em que você foca não apenas ganha forma na mente, mas também altera o padrão elétrico e químico do seu corpo. Cada pensamento cria uma assinatura energética, um campo vibracional que se estende para além do físico, como se o cérebro fosse apenas a antena de algo muito maior. Imagine que sua atenção é como a luz de um projetor em um cinema. Onde ela toca, a imagem ganha vida. Tudo o que está fora da luz permanece invisível, inerte, adormecido. Assim também acontece dentro de você. O que você ilumina com sua atenção se expande. O que ignora se apaga. E é nesse jogo invisível que a sua realidade se organiza. A ciência chama isso de viés de frequência, também conhecido como efeito Baader-Meinhof. É aquele fenômeno curioso em que, ao aprender uma nova palavra, um símbolo ou até pensar em um tipo de pessoa, você começa a vê-lo em todos os lugares. Não é que ele tenha surgido de repente, é que você finalmente sintonizou a frequência onde ele já existia. Sua mente mudou o canal da percepção e o universo respondeu, mostrando que sempre esteve ali. Na espiritualidade, isso tem outro nome: coerência vibracional. O foco é a ponte entre o invisível e o visível. Onde sua atenção repousa, a energia flui. Por isso,
Quando você pensa constantemente em algo, seja um medo ou um desejo, está, sem perceber, alimentando o campo que o sustenta. O universo não distingue o sim do não. Ele apenas amplia o que vibra com mais força. Há uma delicadeza profunda nisso, porque perceber onde sua atenção repousa é, na verdade, um ato de autoconhecimento. O que ocupa sua mente com mais frequência revela não o que você quer, mas o que você realmente acredita. E é essa crença, muitas vezes inconsciente, que guia a energia. Quando você foca em escassez, tudo ao redor parece confirmar que falta. Quando você foca em gratidão, pequenas sincronicidades começam a surgir como respostas. Não é magia, é neuroplasticidade em ação. O cérebro criando novas conexões e treinando o corpo a sentir de forma diferente. A energia segue o mesmo caminho. O campo responde com a mesma lógica. Talvez o mais importante não seja apenas o que você observa, mas a qualidade com que observa. Há uma diferença entre olhar e ver, entre enxergar por medo e enxergar por amor. Quando a atenção nasce da curiosidade e da presença, a realidade se abre em possibilidades. Quando nasce da ansiedade e do controle, ela se fecha em repetição. Tudo o que o universo precisa para se reorganizar ao seu favor é de um olhar consciente. Um olhar que não tenta forçar, mas que reconhece. Um olhar que diz: eu vejo, eu entendo, eu acolho. Porque no instante em que você se torna consciente da sua própria atenção, você já começou a direcionar sua energia. O campo quântico não precisa de força, ele precisa de coerência. E a coerência nasce quando a mente, o coração e a intenção caminham na mesma direção. Observe o que você está observando. Esse é o ponto onde a realidade começa a se curvar. Dor oculta. O medo de ser visto. Há uma dor que poucos reconhecem, mas quase todos sentem. É o medo de ser visto. Não apenas pelo outro, mas por si mesmo. A mente teme o espelho da própria consciência, porque sabe que, quando o olhar é verdadeiro, não há como esconder o que está guardado nas sombras. E é exatamente esse medo silencioso que mantém muitos em um estado de desconexão vibracional, presos entre o desejo de despertar e o medo de encarar o que esse despertar revelará. Desde cedo aprendemos a nos moldar para caber em lugares que nunca foram nossos. Criamos máscaras, papéis, personagens vibracionais. E o mais curioso é que essas máscaras não apenas nos afastam dos outros, mas também distorcem a forma como o universo nos lê. Porque o campo quântico responde àquilo que é autêntico. Ele não reconhece disfarces emocionais. Ele só responde à verdade. A psicologia chama isso de resistência inconsciente. A espiritualidade chama de descompasso vibracional. E ambas descrevem o mesmo fenômeno. O medo de olhar para dentro e descobrir que, por trás da aparência, existe uma parte nossa pedindo para ser aceita. Não para ser corrigida, não para ser negada, apenas aceita. O inconsciente, na tentativa de nos proteger, cria filtros, pequenas distorções de percepção que evitam o confronto com a dor. São como véus sutis que encobrem o que ainda não estamos prontos para ver. Mas o problema é que esses véus também bloqueiam a luz, e com o tempo vamos nos sentindo cada vez mais distantes de nós mesmos, como se estivéssemos vivendo uma vida parcialmente observada, uma existência sem testemunha interior. Na mitologia antiga, havia um deus chamado Jano. Ele possuía duas faces, uma voltada para o passado, outra para o futuro. Era o guardião das passagens, dos portais, dos começos e fins. Dentro de nós, esse arquétipo vive silenciosamente. Uma face olha para as memórias, para o que fomos, a outra para o que poderíamos ser. E é no espaço entre essas duas faces, esse presente invisível, que acontece o verdadeiro encontro com o eu.
Mas muitos permanecem parados nesse portal, presos entre arrependimento e expectativa. Olham para trás com culpa, olham para frente com medo e esquecem que o poder da observação quântica acontece no agora. É aqui, neste instante, que você se vê sendo visto. É aqui que a energia se alinha, que a consciência se reorganiza. Ser visto é ser revelado, e ser revelado é começar a se curar. Porque a cura não é apagar o que doeu, mas permitir que a luz alcance o lugar onde a dor se escondeu. O campo quântico responde à coerência, e nada é mais coerente do que a autenticidade. Quando você se permite ser visto, mesmo nas suas fragilidades, o universo te reconhece. Ele entende o sinal vibracional que você emite. Ele sabe que não há mais máscara, apenas presença. E essa presença é magnética. É a assinatura energética da alma em seu estado natural. Talvez o medo de ser visto não seja realmente medo. Talvez seja apenas o desconforto de estar retornando à sua verdade. Porque a alma nunca temeu a luz. Ela apenas se esqueceu de como brilhar diante dela. E quando você finalmente se enxerga com compaixão, sem julgamento, algo dentro de você se realinha. A observação se torna a aceitação se torna a cura, e a cura, expansão. Ser visto é ser lembrado de quem você é. E esse é o verdadeiro início da transformação vibracional. Frequência e coerência. Há um ponto em que ciência e espiritualidade se entrelaçam de forma quase poética. É quando se descobre que o coração e o cérebro não são órgãos separados em suas funções, mas dois polos de uma mesma sinfonia vibracional. Bruce Lipton e Joe Dispenza explicam que, quando a mente e o coração entram em coerência, o corpo se torna um transmissor harmônico, capaz de sincronizar-se com o campo quântico de maneira natural. Essa coerência cria um padrão eletromagnético estável, e é a partir desse estado que o universo começa a responder de forma mais clara, mais precisa, mais amorosa. A frequência não é apenas um conceito espiritual. É um dado mensurável. O coração em estado de gratidão, por exemplo, emite ondas mais regulares, suaves e expansivas. Essas ondas influenciam o ritmo cerebral, harmonizando os hemisférios e produzindo uma sensação de presença profunda. O contrário também é verdadeiro. O medo e o estresse desorganizam o campo, tornando a mente caótica e a percepção turva. A coerência, portanto, é o alinhamento entre o que se pensa, o que se sente e o que se é. Imagine por um instante que cada emoção é uma nota musical. Quando as notas estão desafinadas, quando a mente quer uma coisa, o coração sente outra e o corpo resiste, o campo ao redor se fragmenta. Mas quando tudo vibra em uníssono, a energia flui sem ruído. É como se o universo ouvisse com clareza o que você está comunicando. É nesse estado que sincronicidades acontecem, não por acaso, mas por ressonância. Joe Dispenza descreve que o cérebro é como o condutor da orquestra e o coração é o tom que define a música. Se o coração vibra em amor, o cérebro se organiza. Se vibra em medo, o cérebro entra em defesa. É por isso que, antes de qualquer manifestação externa, é preciso encontrar esse ponto interno de harmonia. Sem ele, a energia se dispersa. Com ele, tudo se alinha. A prática da coerência é simples, mas profunda. Respire lentamente. Deixe o ar entrar e sair em um ritmo constante. Imagine que o ar atravessa o centro do peito, como se o coração respirasse. Traga à mente uma lembrança que desperte gratidão, algo simples e sincero. Permita que essa sensação se espalhe pelo corpo, sem esforço. Não tente mudar nada, apenas observe a sensação expandir-se. Nesse instante, o coração começa a emitir um campo coerente e o cérebro o acompanha.
3 minutos nesse estado são suficientes para alterar a frequência do corpo e reposicionar o campo energético. A mente desacelera, o coração se estabiliza, o sistema nervoso entra em equilíbrio e algo invisível se reorganiza. Bruce Lipton diria que suas células começam a receber novas instruções, não mais de um corpo em alerta, mas de uma consciência em confiança. O DNA responde à coerência como uma antena que sintoniza o canal correto. A coerência é o portal entre o desejo e a manifestação. Ela não força o universo a agir, mas cria um espaço onde o universo pode fluir. Porque o campo quântico não responde à pressa, ele responde à clareza. Quando você vibra em coerência, a vida te entende. E quando a vida te entende, tudo se encaixa. A frequência que você sustenta é o idioma com que o universo te lê. Por isso, mais importante do que pedir algo é sentir-se em harmonia com o que se pede. A coerência é o gesto silencioso que diz: eu confio. E é dessa confiança vibracional que nasce o verdadeiro poder de cocriar. Há momentos na vida em que tudo parece parar. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhum movimento. O que antes fluía com clareza se torna um campo de silêncio denso, quase desconfortável. É como se o universo tivesse virado o rosto, suspendido o diálogo, interrompido a comunicação. E é, nesse exato instante, que muitos acreditam ter sido abandonados, esquecidos ou punidos. Mas o que a mente chama de ausência, a consciência reconhece como calibração. O silêncio do universo nunca é rejeição, é reorganização. A física moderna já mostrou que o vácuo, esse espaço aparentemente vazio entre os átomos, é o campo mais ativo de toda a existência. Dentro do que parece ser nada, há uma dança incessante de partículas virtuais, surgindo e desaparecendo, colidindo e se recompondo em frações de segundo. O vácuo é uma orquestra silenciosa, pulsando com a energia da criação. E é exatamente assim que o silêncio da vida funciona. Quando nada parece acontecer, o invisível está em movimento. Bruce Lipton e Gregg Braden costumam dizer que o campo responde à coerência, mas que a coerência só nasce quando há pausa. O sistema precisa de quietude para se reorganizar. Assim como o corpo precisa dormir para regenerar, o campo precisa silenciar para alinhar. O que você chama de espera é, na verdade, o intervalo entre o que você vibrou e o momento em que o universo encontra a melhor forma de devolver essa vibração em equilíbrio. Esse espaço de silêncio é o território mais fértil da criação. Mas o ego não compreende isso. Ele quer controle, quer respostas imediatas, quer garantias. E o campo quântico não opera por ansiedade. Ele opera por sintonia. Enquanto o coração vibra em pressa, o campo apenas observa e aguarda o retorno à harmonia. Quando o silêncio chega, ele não é castigo. É um convite para descansar na confiança. Muitas vezes, o universo se cala para que você escute algo que o barulho da sua mente estava abafando. O silêncio é o portal pelo qual a sabedoria entra. É nele que a intuição ganha espaço, que as sincronicidades se preparam, que os alinhamentos invisíveis começam a se formar. O silêncio não é ausência de som, mas presença de propósito. É o espaço onde o invisível trabalha em silêncio para materializar o visível. Na física quântica, o conceito de colapso da função de onda explica que toda possibilidade existe até o momento da observação. Quando se observa, a onda colapsa em uma única realidade. O silêncio é o instante anterior a esse colapso, o ponto de pura potencialidade, onde tudo ainda pode ser. É o campo em repouso antes de escolher uma forma. Quando a vida parece parada, é porque está reunindo energia para um novo salto quântico. Mas a mente humana, impaciente, confunde pausa com perda. E é por isso que muitos desistem no limiar da manifestação. É no silêncio que se testa a fé, não porque o universo queira testar, mas porque é nesse espaço que você descobre se confia mesmo quando não há sinais. A fé que depende de evidências não é fé. É expectativa disfarçada. A verdadeira fé é permanecer em coerência mesmo quando nada responde. Observe como a natureza entende isso com perfeição. O inverno não é o fim da vida, é o momento em que a terra se recolhe silenciosamente, preparando o florescimento. A semente não grita dentro da terra pedindo luz,
Ela repousa, confiando na inteligência invisível que a fará romper o solo no tempo certo. Assim também é com você. Quando tudo silencia, o campo está germinando a próxima fase da sua existência. Bruce Lipton ensina que o DNA responde ao ambiente energético. Se o corpo vibra em medo e resistência, ele fecha os canais de comunicação celular. Mas quando vibra em confiança e entrega, ele abre esses canais, permitindo que o fluxo natural da vida volte a circular. O silêncio, então, é o ajuste fino da frequência. É o universo sincronizando sua vibração interna com o ritmo cósmico do que está por vir. Greg Braden fala sobre o campo de coerência entre o coração e o cérebro, como uma ponte que conecta a mente humana ao campo universal. Quando você entra em estado de paz, mesmo sem respostas, essa coerência se estabelece e começa a emitir uma frequência de harmonia. E é essa frequência que atrai as soluções, as oportunidades e as pessoas certas. Não porque você pediu com força, mas porque você se tornou compatível com aquilo que deseja. O silêncio é, portanto, uma linguagem sagrada. Ele fala em pausas, em respiros, em intuições sutis. Ele diz: espere, algo está sendo costurado no invisível. E se você tenta preencher esse espaço com ansiedade, o campo se confunde. Mas se você o preenche com presença, ele se reorganiza. O vazio aparente não é ausência, é preparação. É como o momento antes da aurora, quando o céu ainda é sombra, mas o sol já se move no horizonte. A realidade, às vezes, precisa dessa penumbra para se ajustar à nova frequência que você começou a emitir. É o intervalo entre o antigo e o novo, entre o que já não serve e o que ainda não nasceu. Quando o universo silencia, ele está medindo a qualidade da sua entrega. Não como um juiz, mas como um espelho. Se você vibra em medo, ele reflete incerteza. Se vibra em serenidade, ele reflete sincronia. O campo apenas devolve o que você sustenta. É por isso que o silêncio pode ser o momento mais poderoso da criação, porque é nele que você decide se confia ou se duvida. A física quântica nos ensina que as partículas estão sempre em movimento, mesmo quando parecem imóveis. O que parece vazio é, na verdade, um campo de energia em constante dança. Assim também é o silêncio da sua vida. O que parece estagnação é apenas uma reorganização imperceptível aos olhos, mas profunda na energia. Há um ponto no processo de manifestação que você deve soltar. Não é desistir, é permitir. O universo não trabalha com força, mas com fluidez. O esforço excessivo fecha o canal vibracional. A confiança o mantém aberto. Quando você solta o controle, o campo encontra espaço para atuar. E é nesse momento que o silêncio se transforma em resposta. Talvez o que você chama de nada acontecendo seja, na verdade, tudo acontecendo, só que em outro plano. A física já mostrou que o tempo é relativo e que diferentes eventos podem coexistir em camadas distintas da realidade. O que você espera já pode estar pronto, apenas esperando o alinhamento vibracional necessário para se manifestar. O silêncio é essa ponte invisível entre planos. Permitir o silêncio é uma das maiores provas de maturidade espiritual, porque nele você aprende a ouvir o que não tem som, aprende a sentir o que ainda não se formou, aprende a confiar naquilo que não pode controlar. E essa confiança gera um campo magnético poderoso capaz de atrair tudo que está em sintonia. Imagine um lago sereno. Quando você joga uma pedra, ele se agita, as ondas se espalham e o reflexo da luz se distorce. Mas, depois de um tempo, o lago volta à calma e o reflexo se torna nítido novamente. Assim é a mente diante do silêncio. No início, ela se agita, quer compreender, quer agir. Mas quando finalmente se aquieta, o reflexo da realidade volta a ser claro. É nesse espelho tranquilo que o universo mostra sua próxima forma. O silêncio, portanto, não é o fim do diálogo, é a pausa entre as frases do universo. É a respiração antes da resposta. É o campo se ajustando à nova vibração que você sustentou. A física quântica chama isso de colapso retardado. O tempo que o universo leva para transformar a intenção em forma. Não é demora, é precisão. Quando o universo silencia, ele está lapidando as coordenadas da sua nova realidade, ajustando as frequências, equilibrando as forças, calibrando a energia. E quando tudo estiver em harmonia, o som voltará, não como ruído, mas como sincronia. E você perceberá que o silêncio nunca foi vazio, foi o som da criação em andamento. Então,
Da próxima vez que o silêncio te visitar, lembre-se, ele não veio para te punir, veio para te alinhar. Ele é o campo respirando antes de te entregar o próximo passo. O silêncio é o intervalo entre a intenção e o milagre, e é nele que o universo fala mais alto. Existe uma linha quase invisível entre desejar e depender, entre criar e controlar. Essa linha, tão sutil, separa a manifestação natural da frustração constante. E é justamente aí que muitos tropeçam sem perceber, na armadilha da expectativa vibracional. O desejo, quando é puro e consciente, vibra em clareza. Mas, quando é alimentado por carência, vibra em escassez. E o universo, sempre fiel à linguagem das frequências, responde não ao que você diz querer, mas ao que você realmente sente. Há um erro silencioso na maneira como fomos ensinados a desejar. Crescemos acreditando que querer muito algo é sinônimo de fé, que insistir, mentalizar e repetir com força é a chave para fazer o universo agir. Mas, na verdade, o universo não entende insistência como força, entende como resistência. Porque, no campo quântico, quanto mais você força a observação, mais interfere no fluxo natural da energia. O desejo obsessivo cria uma distorção no campo, e essa distorção é o que impede o movimento. Na física, há um princípio conhecido como efeito do observador. Quando o observador tenta controlar o resultado, altera o comportamento da partícula. A simples presença da expectativa muda o fenômeno. Assim também é com a vida. Quando você deseja algo com ansiedade, medo ou urgência, o campo lê esse sinal como instabilidade. E o universo, que responde à coerência, se reorganiza para refletir exatamente essa instabilidade. Bruce Lipton explica que nossas células vibram de acordo com o ambiente emocional que criamos internamente. Se a mente vive em estado de carência, o corpo reage como se estivesse em perigo. Ele ativa mecanismos de defesa, fecha os canais de recepção e passa a operar em modo de sobrevivência. E em modo de sobrevivência, o fluxo criativo é interrompido. A energia se retrai e o campo, em vez de expandir, contrai. Joe Dispenza complementa esse entendimento ao mostrar que o cérebro, quando vive preso ao mesmo padrão de desejo frustrado, continua reproduzindo as mesmas redes neurais associadas à falta. O corpo se acostuma à química da espera. A mente diz, eu quero, mas o corpo vibra, eu não tenho. E é essa vibração de falta que o campo escuta, amplifica e devolve. Por isso, tantos desejos parecem permanecer no limbo do quadro. Há uma diferença profunda entre intenção e expectativa. A intenção é clara, leve, sem pressa. Ela sabe o que quer, mas confia no tempo do campo. A expectativa, ao contrário, carrega tensão. Ela exige, cobra, compara. Ela quer provas imediatas. E o universo não responde à pressa, responde à frequência. A intenção é um sopro, a expectativa é um grito. A primeira flui, a segunda bloqueia. Muitas pessoas acreditam que manifestaram algo apenas quando desistiram. E de fato, há sabedoria nesse aparente paradoxo. Não porque o universo espera que você sofra até desistir, mas porque, no momento em que você solta, o campo volta a respirar. É nesse instante de entrega que o fluxo se restabelece. É como se o universo dissesse, agora eu posso agir, porque você parou de tentar controlar o incontrolável. O desejo que nasce do medo é um pedido de socorro. O desejo que nasce do amor é uma expressão natural da alma. Quando você deseja com medo de não ter, envia uma vibração de separação. Quando deseja com amor e confiança, envia uma vibração de unidade. E é essa diferença que define se o campo vai expandir ou retrair. Neville Goddard dizia que sentir é o segredo. O verdadeiro poder não está em pensar o que se quer, mas em sentir como se já fosse. Essa é a chave vibracional que muda tudo. A mente cria imagens, mas é o corpo que dá realidade a elas. E quando o corpo sente o estado desejado como presente, o campo entende que já é. Nesse ponto, a vibração deixa de ser expectativa e se torna evidente. Há uma metáfora antiga que descreve isso com precisão. Imagine um rio. Quando você tenta agarrar a água com força, ela escapa entre os dedos. Mas, quando deixa as mãos abertas, ela passa suavemente e te refresca. Assim é a energia do universo. Ela não pode ser possuída, apenas experienciada. O controle é uma forma de medo. E o medo é uma barreira vibracional. A expectativa também tem um peso temporal. Quando você cria um prazo para o milagre,
limita o campo a operar dentro da sua lógica linear. Mas o campo não é linear, ele trabalha em simultaneidade, em múltiplas dimensões de tempo e espaço. O que você chama de demora é, muitas vezes, apenas o tempo necessário para que todas as peças se alinhem. A energia precisa encontrar coerência entre o seu pedido e a sua vibração. Greg Braden costuma dizer que a oração mais poderosa não é a que suplica, mas a que agradece antecipadamente, porque o agradecimento comunica ao campo que o resultado já é real. É um sinal de confiança vibracional. Quando você agradece antes de ver, envia uma mensagem de alinhamento. E o campo responde expandindo essa frequência. A expectativa é, portanto, um ruído emocional que interfere na comunicação entre você e o universo. Quando há ruído, o sinal se distorce. E quanto mais você tenta fazer acontecer, mais alto o ruído se torna. A clareza vem do silêncio interno, da confiança, da entrega. É quando você se torna o próprio canal e não o obstáculo. O universo não entende "eu quero", ele entende "eu sou". Enquanto você vibrar no querer, estará afirmando a ausência. Quando passa a vibrar no ser, começa a atrair a presença. O desejo só se torna manifestação quando deixa de ser desejo e se transforma em estado. Por isso, a verdadeira arte da cocriação não está em pedir, mas em permitir. Muitos buscam sinais de que o universo está ouvindo. Mas o sinal mais claro é o seu próprio estado interno. Quando você sente paz mesmo sem resultados, é porque já está em sintonia com a vibração do que pediu. Quando sente ansiedade, ainda há desalinhamento. E o campo, sempre coerente, responde com silêncio até que a vibração se estabilize. A expectativa vibracional é como um nó na corrente da energia. E o nó só se desfaz quando há confiança. Quando você acredita que o universo sabe o caminho, ele encontra o caminho. A manifestação não é fruto do esforço, mas da sintonia. Quanto mais você tenta controlar o fluxo, mais se distancia dele. Mas, quando relaxa na certeza de que já é, o campo encontra passagem. A física quântica já demonstrou que toda partícula existe em um estado de superposição. Infinitas possibilidades, coexistindo até o momento da observação. Quando você sustenta uma expectativa tensa, observa com medo, e o medo colapsa a onda na direção do que você não quer. Mas quando observa com fé e serenidade, colapsa na direção da harmonia. É uma dança constante entre controle e confiança, entre mente e consciência. Bruce Lipton descreve que a biologia é moldada pela percepção. Se você acredita que algo vai dar errado, o corpo reage quimicamente a essa crença, produzindo hormônios de estresse e bloqueando o fluxo energético. Mas se acredita que já deu certo, o corpo muda sua química, produz dopamina e serotonina e abre o campo vibracional da recepção. O corpo é o espelho biológico da sua fé. Joe Dispenza ensina que, para manifestar, é preciso se tornar emocionalmente independente do resultado. Por quê? Enquanto sua emoção depender da chegada do desejo, você está vibrando na ausência dele. A independência emocional é a linguagem da abundância. É dizer ao universo, eu estou completo, e é dessa completude que eu crio. Histórias reais de transformação vibracional revelam esse padrão com clareza. Pessoas que tentaram, insistiram, mentalizaram, mas só viram o resultado quando pararam de tentar. Quando soltaram, tudo aconteceu. Porque o campo quântico é sensível à leveza. Ele se expande na confiança e se retrai no controle. A entrega é o ato mais poderoso de criação. A armadilha da expectativa vibracional é acreditar que o universo precisa ser convencido. Mas o universo não precisa de convencimento, precisa de coerência. Ele já está pronto para responder, mas só pode fazê-lo quando a sua vibração é compatível com a resposta. Expectativa é o medo disfarçado de fé. Entrega é a fé disfarçada de silêncio. E há uma beleza profunda nesse processo, porque quando você finalmente aprende a soltar, descobre que não perdeu nada. Descobre que o universo nunca te negou. Ele apenas esperava que você se tornasse o que pedia. A manifestação não é algo que chega até você, é algo que nasce de você. E para nascer precisa de espaço. Então, o que parece demora é apenas o tempo que o universo leva para te alinhar com a vibração do que é seu. Quando a expectativa cessa, o fluxo começa. Quando o controle se dissolve, a energia se move. E quando o medo se aquieta,
o universo finalmente. A armadilha da expectativa vibracional é o último véu antes da materialização. Quem atravessa esse véu entende que desejar não é lutar, é lembrar, que criar não é forçar, é permitir, que o universo não demora, apenas calibra. E, no instante em que você abandona a necessidade de saber quando, o campo responde mostrando como, porque o universo nunca falha. Ele apenas espera que sua vibração se torne um espelho perfeito daquilo que já é seu por direito vibracional. E quando isso acontece, o que antes era sonho se torna realidade. Sem esforço, sem pressa, sem ruído. Apenas sintonia. Há um instante em que o conhecimento deixa de ser apenas uma ideia e começa a se transformar em movimento interno. É o momento em que a consciência desperta para o fato de que saber não basta, é preciso sentir, viver e observar. Direcionar a energia é o passo seguinte da jornada. É o ponto em que você assume o papel de coautor da sua própria realidade. Mas isso não significa controlar tudo ao redor. Significa tornar-se consciente do que vibra dentro de você. Porque, em última instância, é a sua vibração que define a qualidade das experiências que o campo te devolve. Tudo o que você experimenta é, de alguma forma, um eco do que está emitindo. Essa é a lei silenciosa do campo quântico. O universo não interpreta palavras, ele interpreta estados de ser. E os estados de ser são compostos pela soma dos seus pensamentos dominantes, das emoções que os acompanham e da atenção que você lhes oferece. Direcionar energia é aprender a ver esse ciclo em ação, sem julgamento, com curiosidade. É observar o próprio fluxo vibracional, como quem escuta uma melodia e começa a entender suas notas. A energia não é estática. Ela se move, se transforma e responde ao foco da consciência. Cada vez que você se detém em uma lembrança, um medo ou uma esperança, você desloca a energia para esse ponto. O campo quântico responde, amplificando a vibração correspondente. É como se você iluminasse uma parte do campo com o seu olhar e essa parte passasse a ganhar densidade. Assim, a energia segue a atenção, e a atenção define o que cresce na sua realidade. Imagine então um espaço onde você possa observar esse processo em detalhes. Um espelho vibracional de si mesmo. É isso que representa o diário de observação quântica. Ele não é apenas um registro de pensamentos ou emoções. É uma ferramenta de percepção. Ele te convida a observar os microinstantes em que sua vibração muda, sem tentar corrigi-la, apenas testemunhando. O ato de observar é, por si só, o início da transformação. Quando você anota o que pensa e sente ao longo do dia, está criando uma linha de consciência. Está se tornando o observador de si mesmo. E, como já mostrou o experimento da dupla fenda, o observador muda o fenômeno. No instante em que você se vê com clareza, a energia começa a se reorganizar. A mente perde o poder de repetir padrões inconscientes, porque o ato de observar dissolve a repetição automática. É como acender uma luz num quarto escuro. O que estava escondido se revela, e o que se revela começa a se transformar. Durante 7 dias, esse processo se torna um laboratório vibracional. Você passa a notar o que antes era invisível. O pensamento recorrente que te drena, a emoção sutil que altera o corpo, o instante em que o medo substitui a confiança. Não é uma busca por perfeição, mas por presença. E ao final desse ciclo algo muda. Você percebe que a realidade não está acontecendo a você, mas a partir de você. Essa prática não é sobre tentar criar uma vida idealizada, mas sobre alinhar-se com a frequência daquilo que já é seu por ressonância. Porque o universo não entrega o que você quer, ele manifesta o que você é. E quando você começa a se observar com honestidade, percebe que muito do que acreditava desejar era, na verdade, uma tentativa de preencher vazios que pediam atenção. Direcionar energia é escutar esses vazios com compaixão e não com pressa. A neurociência confirma o poder dessa observação. Estudos mostram que, ao registrar experiências e emoções, o cérebro ativa áreas de autorreflexão e reduz a reatividade emocional. Esse simples ato de escrever cria novas conexões neurais associadas à consciência e à clareza. Em termos quânticos, é como se você colapsasse uma nova versão de si mesmo, mais consciente, mais alinhada, mais coerente.
Bruce Lipton descreve que cada célula do corpo é uma antena sensível às frequências emitidas pelo campo mental e emocional. Quando você muda o padrão interno de observação, muda também o ambiente bioquímico das células. Elas começam a operar sob uma nova informação vibracional. É o corpo se tornando coerente com a mente. É o campo interno se ajustando ao externo. Greg Braden explica que o campo eletromagnético do coração é o maior transmissor de informação energética do corpo humano. Ele se expande em todas as direções, comunicando ao universo o que você realmente sente. E essa comunicação acontece o tempo todo, mesmo quando você não está consciente dela. Por isso, ao direcionar sua energia conscientemente, você não está apenas mudando o que pensa, mas realinhando o campo que te cerca. É o que os antigos chamavam de reencantar o mundo. A atenção plena transforma o cotidiano em um rito sagrado. O café da manhã, o caminho até o trabalho, a conversa com alguém querido, tudo se torna um espelho vibracional. Quando você está presente, cada instante é uma oportunidade de ajustar a frequência. A presença é a forma mais pura de direção energética. É o estado onde o passado se dissolve e o futuro ainda não exige nada. Nesse estado, o campo responde imediatamente, porque não há ruído, apenas vibração limpa. É aqui que a ciência encontra a espiritualidade. Joe Dispenza demonstra que a prática consistente de atenção e intenção altera as ondas cerebrais, levando o cérebro do estado beta, da mente analítica e ansiosa, para o estado alfa e teta, de abertura e receptividade. Nesses estados, a mente se conecta ao campo quântico com mais facilidade. É quando o inconsciente se torna permeável à nova informação e o corpo começa a viver o futuro antes que ele aconteça. No diário de observação quântica, o objetivo não é registrar o que está errado, mas perceber o movimento da energia. A cada dia, a consciência se refina. Você começa a identificar os gatilhos vibracionais, as situações que te elevam e as que te drenam. E com o tempo, passa a escolher com mais sabedoria onde colocar sua luz. Essa escolha, feita com amor e consciência, é o verdadeiro direcionamento da energia. A física quântica nos ensina que a energia segue o caminho de menor resistência. O mesmo acontece dentro de você. Quando a mente luta, cria resistência. Quando relaxa, a energia flui. O direcionamento não é forçar o rio, mas remover as pedras que impedem o fluxo. E essas pedras são, quase sempre, crenças e emoções não observadas. O olhar consciente as dissolve e a água volta a correr. Ao longo dos dias, algo sutil começa a acontecer. As sincronicidades aumentam. Situações que pareciam aleatórias passam a fazer sentido. Pessoas, ideias e oportunidades começam a aparecer no tempo certo. Não é mágica, é correspondência vibracional. O campo sempre responde à clareza. Quando você se torna claro, o universo também se torna. Esse processo de observação gera uma percepção nova sobre o próprio tempo. O que antes parecia linear começa a se mostrar circular. Você percebe que os mesmos temas retornam até serem compreendidos, que o passado não é uma prisão, mas um eco esperando por ser ressignificado. Cada repetição deixa de ser castigo e se torna convite. E, quanto mais consciente você se torna, mais rápido o campo responde, porque já não há resistência emocional entre o aprendizado e a transformação. Direcionar energia é, acima de tudo, um ato de amor. Amor pela própria consciência. Amor pelo mistério que habita cada respiração. É o reconhecimento de que a realidade não está fora, mas se projeta de dentro. Quando você muda o modo como observa, o campo muda a maneira como responde. É uma dança entre emissor e receptor. E o ritmo é dado pela coerência entre mente e coração. Muitos buscam sinais de que estão no caminho certo, e o universo, generoso, sempre responde. Mas o maior sinal é a paz. Quando a mente silencia e o coração vibra em harmonia, é porque a energia está fluindo na direção certa. O campo te devolve serenidade como confirmação de que o alinhamento aconteceu. Não há espetáculo, apenas sintonia. E, à medida que você continua a se observar, algo mais profundo acontece. O observador e o observado se tornam um. Já não há separação entre o que sente e o que vê. Tudo se integra. Nesse ponto, a dualidade se dissolve e o fluxo se torna natural. É quando a vida deixa de ser algo que você tenta entender e passa a ser algo que você sente com o corpo inteiro. Durante esse processo,
É comum perceber que o universo responde de maneira sutil. Uma frase que chega, uma coincidência improvável, um encontro inesperado. Cada uma dessas manifestações é uma confirmação silenciosa de que a observação está funcionando. O campo quântico está vivo e atento à sua vibração. Ele te observa do mesmo modo que você o observa. E nesse espelho infinito, a consciência desperta para o poder da reciprocidade energética. No fim, o diário de observação quântica é mais do que um registro. É uma prática de alinhamento vibracional, uma conversa íntima com o universo. Nele, você aprende a traduzir emoções em frequência, intenções em forma, silêncio em sabedoria. E com o tempo, essa observação se torna natural, contínua, sem necessidade de papel. Você passa a viver em estado de atenção consciente. Após 7 dias, você notará algo quase imperceptível, mas profundamente real. O campo ao seu redor estará diferente, mais leve, mais fluido, mais responsivo. Não porque o universo mudou, mas porque você mudou a forma de observá-lo. O observador se refinou, e o campo respondeu. E é nesse ponto que o ciclo se fecha, não como fim, mas como expansão. O universo não te pune, não te testa, não te coloca em armadilhas. Ele apenas te espelha. Ele responde com precisão matemática ao que você vibra, ao que você sente, ao que você sustenta como verdade. Direcionar a energia é assumir a responsabilidade por essa correspondência. É reconhecer que o poder sempre esteve em suas mãos, não para controlar, mas para criar com consciência. E, quando essa consciência amadurece, a vida se torna uma conversa sagrada entre você e o campo. Tudo o que acontece, acontece para te alinhar. Tudo que parece silêncio é resposta. Tudo que parece acaso é sincronia. Porque o universo, em sua sabedoria absoluta, não opera em erros, apenas em ressonância. Assim, a observação se transforma em arte. A arte de perceber o invisível, de escutar o silêncio, de sentir o movimento da energia. E quando essa arte é dominada, a vida se torna expressão pura da consciência. A matéria se curva diante da clareza e o impossível se torna natural. No final, resta apenas a compreensão de que ser observado é um convite para existir com mais verdade. Cada emoção é uma mensagem, cada pensamento um instrumento, cada instante um ponto de criação. E quando você direciona a sua energia com amor, o universo inteiro se reorganiza para te acompanhar. Porque o universo não te observa para te julgar. Ele te observa para te espelhar. E, quando você aprende a se observar com a mesma delicadeza, descobre o segredo mais antigo e mais simples da existência. A realidade não acontece fora de você. Ela nasce do que você decide vibrar. O universo não te pune. Ele te espelha. Essa é a verdade mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil de aceitar. Porque, quando a vida nos apresenta dor, silêncio, perda ou espera, a mente humana tende a buscar culpados. Quer acreditar que há uma força testando nossa fé ou medindo nosso merecimento. Mas o campo quântico não julga, não mede, não castiga. Ele apenas reflete o que está sendo emitido. Ele responde à vibração da sua consciência com precisão absoluta. O universo é um espelho sensível. E tudo o que ele devolve é uma oportunidade de se ver com mais clareza. Em algum ponto do caminho, esquecemos que essa troca é constante. Aprendemos a pensar no universo como algo externo, distante, que observa de cima e decide o que nos é permitido ou negado. Mas a observação quântica não é hierárquica, é recíproca. Você observa o universo e o universo te observa. É um ciclo de criação contínua. Cada pensamento que nasce, cada emoção que vibra, cada silêncio que você mantém, é uma comunicação direta com o campo. Gregg Braden descreve isso como um diálogo energético. O coração humano, com seu campo eletromagnético expansivo, fala com o campo universal em uma linguagem sem palavras. Bruce Lipton complementa: a biologia responde à percepção. E quando a percepção muda, a realidade muda com ela. Isso significa que o universo não está apenas te observando, ele está conversando contigo através dos eventos, das sincronicidades, das repetições e até das pausas. Tudo o que parece acaso é, na verdade, um convite da consciência. Não há coincidências, há convergências. Cada experiência, mesmo as mais desafiadoras, contém uma mensagem codificada, uma frequência específica que ressoa com algo que precisa ser lembrado.
É como se o universo dissesse: olhe novamente, sinta diferente. Veja o que ainda não viu. Ser observado pelo universo é ser convidado a existir com mais consciência, é ser chamado de volta ao centro, onde mente e coração se unem em coerência. É lembrar que você é parte ativa da criação, não um observador passivo, mas um co-criador. E o ponto de poder dessa cocriação está sempre no agora, porque o presente é o único lugar onde a vibração pode ser alterada. É aqui que você muda o campo. É aqui que a realidade se curva. Muitos acreditam que o universo testa sua fé, mas o que realmente acontece é que o campo responde à consistência vibracional. Quando você vibra em fé por um instante e em dúvida logo depois, o campo oscila. Ele tenta se ajustar à sua frequência, mas ela muda o tempo todo. Quando, porém, você mantém uma vibração estável, mesmo que silenciosa, o campo encontra coerência e a manifestação começa. O universo não testa, ele calibra. Ele espera que sua vibração se estabilize o suficiente para que o colapso da onda aconteça. A física quântica chama isso de superposição, o estado em que todas as possibilidades coexistem até que o observador defina uma realidade. Sua vida está nesse estado de superposição o tempo todo. O que define o resultado não é a força do seu desejo, mas a consistência da sua vibração. E a vibração é determinada pelaquilo que você sustenta no seu campo emocional, não pelo que você diz em palavras. O universo te observa através das emoções que você sustenta com mais frequência. Se há medo, ele reflete medo. Se há amor, ele reflete amor. O campo não julga o conteúdo, apenas replica a frequência. E isso significa que toda emoção é um ponto de escolha. Cada vez que você sente algo, está informando ao campo que tipo de realidade deseja experienciar. Mas há algo profundamente compassivo nesse processo. O universo não é um espelho rígido, e sim um espelho evolutivo. Ele não devolve apenas o que você vibra, mas também o que você precisa ver para se realinhar. Quando algo dói, não é castigo, é convite. Quando algo se desfaz, não é perda, é abertura. Quando algo atrasa, não é bloqueio, é sincronização. O campo trabalha em precisão divina, e cada aparente obstáculo é uma parte do realinhamento vibracional da sua jornada. É por isso que, em momentos de dor, a observação consciente se torna uma prática sagrada. Observar a si mesmo no meio do caos é um ato de amor, é dizer ao universo: eu estou presente mesmo aqui, e o campo responde a essa presença, porque presença é poder. Quando você permanece consciente, mesmo diante da incerteza, o campo entende que a vibração da confiança é mais forte que a do medo. Joe Dispenza ensina que o cérebro e o corpo aprendem por repetição emocional. Isso significa que a cada vez que você reage com medo, reforça o circuito da sobrevivência. Mas a cada vez que escolhe permanecer em paz, ainda que por segundo, está criando novas conexões, novas sinapses, novas frequências. Aos poucos, o corpo começa a vibrar na linguagem da confiança. E o universo, espelhando essa coerência, começa a responder com sinais de confirmação. Esses sinais são sutis. Uma sensação de calma repentina. Um encontro improvável. Uma frase que surge de forma precisa. O universo fala em silêncio, e quem aprendeu a observar escuta. O campo não se manifesta em gritos, mas em murmúrios. E quando você está em sintonia, percebe que tudo ao seu redor é comunicação. Até o silêncio tem voz. O vazio que antes te assustava passa a ser percebido como um espaço criativo. O tempo de espera deixa de ser angústia e se torna gestação. A vida, que antes parecia aleatória, começa a mostrar um padrão de inteligência que te envolve, te guia, te educa. O universo não está contra você. Ele está a favor do seu despertar. Há uma beleza serena nesse entendimento. Porque quando você se vê sendo visto, algo muda no modo como caminha pelo mundo. De repente, cada gesto ganha significado. Cada emoção é uma oração. Cada pensamento é uma semente. Você passa a cuidar da sua vibração como quem cuida de um jardim sagrado. Entende que a energia que lança no campo é a mesma que retornará a você. Talvez não da forma que espera, mas sempre na frequência que emite. Direcionar a energia, portanto, é um ato de responsabilidade espiritual. É reconhecer que a consciência é uma força criadora e que tudo o que você sustenta emocionalmente é um comando vibracional. Não há neutralidade no campo. Mesmo o não dito vibra. Mesmo o silêncio tem peso. O universo lê o que está por trás das palavras. Lê o que você sente enquanto fala, pensa ou...
Greg Braden afirma que o sentimento é a ponte entre o humano e o divino. É o código de acesso ao campo quântico. Quando você sente gratidão, compaixão ou amor, ativa o que ele chama de coerência emocional. E é essa coerência que comunica ao universo que você está pronto para receber. A emoção é o idioma da criação. E talvez a verdade mais libertadora de todas seja esta: o universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Ele capta a vibração do seu pedido antes que você o formule em palavras. Porque a energia se move mais rápido que o pensamento. E isso significa que o campo já está trabalhando a seu favor no instante em que você começa a sentir. Nada é perdido, nada é em vão. Cada experiência, cada emoção, cada silêncio faz parte da tapeçaria quântica da sua existência. Tudo está interligado por fios invisíveis de energia e significado. O que hoje parece confuso será compreendido amanhã, quando o padrão se revelar. O campo sempre mostra o sentido, mas só quando você está em paz o suficiente para enxergar. Há um ponto em que a jornada deixa de ser busca e se torna entrega. É quando você para de tentar entender o universo e começa a confiar nele. Quando deixa de pedir que tudo se encaixe e começa a perceber que tudo já está encaixado. Quando entende que não é preciso correr atrás de sinais, porque o sinal é o próprio caminho. O universo observa, responde e espelha, mas o verdadeiro milagre acontece quando você começa a observá-lo de volta. Não com ansiedade, mas com reverência. Quando você percebe que está dentro da própria consciência que te observa, que não há separação entre o observador e o observado, apenas um fluxo contínuo de criação. Nesse instante, a dualidade se dissolve, e o que resta é pura presença. O observador desperto não busca controlar o campo, ele o contempla. E ao contemplar, o transforma, porque observar com amor é criar. Observar com medo é distorcer. O universo está sempre atento à qualidade do seu olhar. E, no instante em que você passa a observar com gratidão, a realidade começa a responder com sincronia. Ser observado é ser lembrado de quem você é. É o convite mais sagrado da existência. É o universo dizendo: eu te vejo. E, quando você responde com consciência, eu também me vejo. O espelho se completa. A criação se torna circular. O fluxo se fecha em harmonia. A vida é o laboratório quântico da consciência. Cada dia, uma nova observação. Cada pensamento, uma nova onda colapsando em forma. E quanto mais consciente você se torna, mais suave se torna a dança entre você e o campo. A realidade deixa de ser algo a ser conquistado e passa a ser algo a ser reconhecido. Assim como o sol nasce sem esforço, sua nova realidade também já está a caminho. Ela não precisa ser forçada, apenas observada com fé, nutrida com presença e acolhida com amor. Porque o universo já se move silenciosamente em resposta ao que você vibra agora. E quando o espelho da vida refletir o brilho da sua consciência, você perceberá que nunca esteve sozinho. O universo te observava o tempo todo, não para te julgar, mas para te guiar de volta a si mesmo. Porque no fim, toda observação é um reencontro. E o maior propósito dessa jornada é apenas um: lembrar que o observador e o universo sempre foram o mesmo ser.